Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho mais sobre o LG K22 e K22 Plus. Eu já fiz unboxing, já fiz review desses aparelhos, mas agora eu estou trazendo aqui uma análise atualizada, já que muita gente pergunta sobre esse aparelho, se vale a pena, até porque o preço dele tá bem interessante, né? Ali na faixa dos R$700, dependendo do modelo, né? Você vai pagar 700 ou 800 reais. Então é um smartphone barato, né, para os padrões atuais, onde os aparelhos não param de ficar cada vez mais caros, mas ele é um smartphone de entrada, traz algumas configurações simples. E aqui, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês o que vocês vão ganhar e perder optando pelo LG K22. E durante o vídeo também vou falar sobre outras opções de smartphones que vocês podem comprar mais ou menos nessa faixa de preço. Dificilmente você consegue encontrar aparelhos tão baratos quanto o K22, mas se juntar um pouquinho mais, tem algumas opções aí que eu acredito serem mais interessantes. Então vou mostrar aqui os recursos do LG K22, vou mostrar todos os detalhes dele e mostrar o que vocês ganham, né? O que vocês têm de legal comprando esse aparelho e quais são os problemas dele. Mas antes, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. O LG K22 tem duas versões, a versão normal, que traz 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, e essa aqui que está comigo, que é a versão Plus, que vem com 3 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. No resto, os dois aparelhos são idênticos, né? Trazem, claro, a diferença de preço. Essa aqui é um pouquinho mais cara, saindo aí na faixa dos R$800, enquanto que o K22 de entrada, a versão básica, está saindo por mais ou menos R$700. É um preço bem interessante, né? Já que os smartphones não param de ficar mais caros, mas para isso o K22 e o K22 Plus tiveram que abrir mão de alguns recursos. O legal é que ele já traz capinha junto com a caixa, né, para ajudar a proteger o aparelho. Tá aqui mostrando a capinha para vocês. E falando sobre o design, né, do K22 e o K22 Plus, eles trazem um acabamento bem simples, né? A tampa traseira e as bordas são feitas em plástico, com acabamento liso, simples, mas bem funcional. O único ponto negativo é que o alto-falante externo fica justamente aqui na parte traseira. Eu acredito que seria uma melhor posição se ele ficasse aqui na parte de baixo, por exemplo, né? Dessa forma, como o aparelho vai sempre ficar do lado oposto quando você estiver ouvindo algum tipo de áudio, ele vai ficar um pouquinho abafado. Mas é um volume bom. Programa Android One, com 2 anos garantidos aí de atualização. Inclusive, esse aparelho deve futuramente receber o Android. O K22 e o K22 Plus também são simples nas conexões, né? Eles trazem aqui uma entrada micro USB, e aqui temos o microfone utilizado para as ligações. Aqui na lateral temos os botões de volume e também o botão liga-desliga. Na parte superior temos uma entrada P2 para fone de ouvido. E aqui na lateral temos uma bandeja, né? Olha só, ela tem 3 slots, permitindo utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória. E aqui temos um botão dedicado para você acionar o assistente do Google. São 2 câmeras traseiras, o sensor principal tem 13 megapixels e temos também uma lente de 2 megapixels utilizada para o modo macro. E logo abaixo o flash de LED. A câmera frontal tem apenas 5 megapixels, né? Uma lente simples, mas todas elas conseguem filmar em até Full HD. E logo acima temos o alto-falante utilizado para as ligações. Vocês viram que o acabamento desse aparelho é simples, mas a tela, apesar da resolução HD+, é muito boa. Eu gostei bastante aqui da tela desse smartphone. Ela tem 6,2 polegadas e resolução HD+, 1520 por 720 pixels, com a proporção de 19:9. Então, mesmo sendo um smartphone de entrada, um aparelho básico, o K22 e o K22 Plus trazem uma tela com uma qualidade muito boa. Esse aparelho já vem de fábrica com o Android 10 e não utiliza as personalizações da LG, então temos aqui uma interface próxima do Android padrão. Vocês podem notar isso aqui pela barra de notificações, pelo menu de configurações também. Então temos aqui uma interface baseada no Android padrão. E apesar de normalmente ela ser rápida, tem momentos que ela apresenta alguns engasgos aqui. Olha, quando eu estou, por exemplo, mexendo na multitarefa, vocês podem perceber que a rolagem não é tão suave quanto em outros smartphones mais sofisticados, mas nada que atrapalhe o uso aí no dia a dia. Aqui mostrando a gaveta de aplicativos também. Essa, como é a versão de 64 GB, cabe mais apps aqui instalados, né? Mas a versão de 32 GB deve atender desde que você não instale muitos jogos, por exemplo, que ocupam bastante espaço. Mas esse não é um smartphone indicado para jogos, até porque o hardware dele é bastante simples. Aqui mostrando para vocês a tela de widgets para você adicionar a tela inicial, e ele traz o suporte à interface por gestos e também ao tema escuro, né? Olha só, leva um tempinho aqui para poder ativar o tema, justamente por causa do seu poder de processamento um pouquinho limitado, né? Ele traz uma CPU quad-core apenas.
E tá aqui, ó, abrindo o aplicativo do Gmail, né? Os aplicativos compatíveis já automaticamente acionam o modo escuro, né? Você pode configurar aqui para eles entrar no modo escuro junto com a interface. E tá aqui, olha, quando ele carrega a interface, notem que ele apresenta alguns engasgos, mas depois que carrega, a velocidade fica melhor. Aqui mostrando também a multitarefa para vocês, ele traz o suporte aos aplicativos em tela dividida. Vou colocar aqui, por exemplo, a Play Store e o YouTube também. E reparem, olha, que ele sempre apresenta uma interface um pouquinho travada, né? Mas você consegue usar numa boa, mas sempre demora um pouquinho mais para carregar do que a gente gostaria, né? Eu gostaria que essa interface tivesse uma resposta um pouquinho mais rápida. Mas temos aqui o Android padrão, aqui mostrando a gaveta de aplicativos, a tela de widgets, olha só, aqui os widgets para você adicionar a tela inicial e também aqui a barra de notificações com os atalhos para as funções e aqui o menu de configurações. Então temos uma interface com pouquíssimas personalizações baseada no Android padrão. O grande problema aqui do K22 e do K22 Plus é o seu chipset. Ele vem com um modelo bastante básico, o Qualcomm 215, que traz apenas 4 núcleos da série ARM Cortex A53 rodando a 1,3 GHz e GPU Adreno 308. É um conjunto com hardware bastante antigo, tanto a CPU quanto a GPU já tem bastante tempo no mercado e a velocidade da CPU também causa um impacto aqui no desempenho do K22 e do K22 Plus. Então esses não são aparelhos indicados para jogos. Se você gosta de games, é bom você evitar o K22 e o K22 Plus, porque a performance dele em jogos é bastante limitada. Além de você conseguir rodar os games apenas com detalhes no mínimo, em vários momentos eles apresentarão algumas lentidões, alguns travamentos. Então com certeza esse é um smartphone que você não deve comprar se você está pensando em jogos. Na questão da memória RAM, o K22 tem 2 GB, enquanto que o K22 Plus tem 3 GB, né? Porém isso não faz tanta diferença no desempenho, justamente porque o grande gargalo aqui desse smartphone está no seu chipset, o Qualcomm 215. A bateria do K22 Plus é pequena, né, para os padrões atuais, tem apenas 3.000 mAh. E eu fiz os testes de bateria com brilho da tela em 45%, onde o K22 Plus gastou 7% durante uma hora de ligação, 16% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, 6% gravando um vídeo de 10 minutos e foram 18% de bateria gastos navegando no GPS com o aplicativo Google Maps por uma hora. Ou seja, o consumo aqui dessa bateria é bastante elevado. Um teste recente que eu fiz aqui de bateria com vários aparelhos rodando vídeos no YouTube, o K22 ficou em penúltimo lugar, com quase 6 horas de tela rodando vídeos no YouTube. Apesar dele trazer um hardware simples e uma tela com resolução HD+, os 3.000 mAh acaba causando um impacto negativo aqui na duração da bateria. Mas ainda assim é um aparelho que na maioria das situações deve aguentar um dia inteiro longe da tomada, isso com um padrão de uso intermediário. Ou pelo menos deve chegar até próximo ao final do dia com alguma carga. Esse aparelho traz duas câmeras traseiras com sensor principal de 13 megapixels e uma lente macro de 2 megapixels. Ele traz o suporte ao modo HDR, mas ele é manual, você não consegue acioná-lo automaticamente. Quando você está com o modo HDR desligado, as fotos aqui são praticamente instantâneas, né? Mas quando você liga, justamente por não ter um processador muito poderoso, ele leva um tempo aqui para poder processar as imagens, olha só. Então a tela fica aqui congelada por uns 2 segundinhos até você conseguir fotografar novamente. Apesar disso, eu sugiro até deixar o modo HDR habilitado, porque ele melhora bastante o contraste das fotos, principalmente em locais que tem partes da cena muito claras e parte das cenas muito escuras. Ele consegue filmar até Full HD tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal. E a câmera frontal é bem simples, tem apenas 5 megapixels, mas eu estou mostrando alguns exemplos de fotos aí para vocês poderem conferir. Infelizmente o K22 também não é muito bom para vídeos, né? Tanto com a câmera frontal quanto com a câmera traseira, é um smartphone com qualidade apenas ok. E você não deve utilizar essas câmeras para fotos e vídeos em ambientes com pouca luz. Com a câmera traseira, dependendo do nível de luz, dá até para você conseguir um bom resultado. Eu até fiquei impressionado aqui, considerando a faixa de preço desse aparelho. Porém, você precisa desligar o modo HDR, porque ele acaba deixando as imagens bastante granuladas à noite. De dia, o HDR é para você usar em ambientes com bastante luz. Mas não espere aí fotos e vídeos fantásticos com esse aparelho. A interface de câmera também está um pouquinho diferente, né? Vocês podem ver que aqui o formato é mais simples também. E aqui temos as opções de câmera, dá para você ajustar a resolução das fotos e também a qualidade do vídeo, que pode ser, como eu já falei para vocês, até Full HD. Ele também traz aqui uma câmera macro, para isso basta você clicar
nesse ícone aqui. O foco do sensor é fixo, então você precisa ficar a uma distância específica, e por ter apenas 2 megapixels, não espere qualidade de imagens muito boas. Diria para vocês que essa câmera macro é apenas um quebra-galho. Bom galera, o LG K22 e K22 Plus são smartphones que despertam muita curiosidade justamente por ser uma das poucas opções que você pode comprar ali na faixa dos 700 e 800 reais. Mas a minha dica para vocês é, juntem um pouquinho mais e peguem um smartphone superior, até porque existem modelos com melhores características técnicas, melhor desempenho, melhores câmeras, custando aí 200 a 300 reais a mais. Claro que para muita gente, né, esses 200, 300 reais a mais é muito acima do limite. Então nessa situação, se você só puder comprar o K22 ou o K22 Plus, fiquem cientes de que você tem um aparelho com uma tela legal, com acabamento ok, né, simples, mas discreto também, e que está com Android 10, mas que traz uma bateria que no máximo vai durar um dia inteiro, que vem com uma interface que apresenta engasgos em muitos momentos, né? Vocês puderam ver aqui durante o uso que tem alguns momentos onde a interface dá algumas engasgadas, né? Mas para tarefas simples, né, como acessar redes sociais, ver e-mail, usar o navegador, para esse tipo de tarefa, o LG K22 e o K22 Plus vão atender, mas trazendo algumas limitações. Esse com certeza não é um smartphone indicado para quem gosta de fotos e para quem gosta de games, porque nesses dois quesitos o aparelho decepcionou um pouquinho. Então, se não houver outro jeito, se o seu limite for de 700 reais e você precisar muito do smartphone, tá aqui as qualidades e os defeitos do LG K22 e também do K22 Plus. Sobre a questão, né, escolher o K22 ou o K22 Plus, obviamente a versão Plus acaba sendo melhor por trazer um pouquinho mais de memória RAM, 3 GB e também o dobro de armazenamento, mas não espere uma diferença de performance grande entre os dois aparelhos, já que a memória RAM não é o problema aqui do K22 e sim o seu processador. Então a versão com 2 GB vai trazer mais ou menos o mesmo desempenho aqui do K22 Plus. O diferencial acaba sendo o mesmo, o armazenamento, né, 64 GB, dá para você instalar muito mais coisas aqui no K22 Plus do que com os 32 GB da versão normal. Mas reforço mais uma vez para todo mundo aqui, galera, se puder, juntem um pouquinho mais, espera mais 1, 2 meses e pegue um smartphone com um hardware superior, como por exemplo o Galaxy A11 ou o Philco Hit Max, ou outros smartphones da LG como o K41S, o K51S, que vem com o chipset Helio P22, que também não está entre os mais potentes, mas com certeza vai trazer uma performance bem superior aqui ao K22, e eles também contam com sensor digitais, né, que é um recurso que simplesmente não existe aqui no K22 e também no K22 Plus. Então temos aí os sensores digitais, temos uma bateria maior de pelo menos 4.000 mAh, então o ideal é você juntar um pouquinho mais e pegar um smartphone com características superiores, como por exemplo aí o K41S que eu falei para vocês. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam, like aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!